Oi, tudo bem? Então estamos aqui continuando o vídeo da Isabel Augusta. Tem sido incrível poder fazer essa leitura junto com você, espero que você esteja curtindo. E aqui nós vamos continuar então o capítulo 13, que foi dividido, para que possa ter maior cuidado na leitura, né? Então é um capítulo bem extenso. Sem demoras, vamos passar o que a autora estava falando. Depois daquelas reticências, ok? Página 150. Há algum tempo organizei uma teoria das recaídas, para auxiliar os clientes a lidar com toda a situação paradoxal das melhores e das piores dentro do processo terapêutico. É uma forma simples e concreta que eu uso para inserir a noção de recaídas de processo e a proposta de desenvolvimento da capacidade do cliente de gerir seus próprios controles das recaídas. Explico que as recaídas são inevitáveis, desejáveis, administráveis e preveníveis, passíveis de serem descobertas com antecedência e evitadas. São inevitáveis porque a natureza, a vida, é pulsátil. Abre, fecha, começa, termina, sobe, desce, contrai, expande. É um movimento inevitável. Sempre vai haver uma recaída, uma volta ao estágio anterior. Nas aprendizagens, nos sintomas, nos controles, em tudo. São desejáveis porque através das recaídas pode-se avaliar o processo e os progressos. Fica-se sabendo o que já está consolidado e o que merece mais cuidado, mais treino, mais esforço. São administráveis, pois é possível lidar de forma funcional com elas. As formas administráveis são as recaídas são. Vou grifar aqui, forma funcional. Saber dessa teorização, ao perceber-se recaído, olhar para frente, ver o caminho que se tem para fazer o processo. E para cima, como algo do processo, um item que faz parte, que é da evolução. Evitar olhar para trás, como se tivesse voltado ao começo, uma regressão sem saída. E para baixo, para ver incapacidade, incompetência, má vontade, sem saída. São preveníveis, pois após tomar consciência dos comportamentos e padrões e treinar a administrar as recaídas, vão sendo percebidas os sinais das recaídas. Conforme se identificam os sinais, mudam-se as situações de forma a evitar ou retardar a recaída. Essa sessão foi mais forte de todo o processo para mim. Até agora fico reverberando os acontecimentos, os relatos, aos meus sentimentos. Isso traz à tona toda a complexidade de ser terapeuta de família. Como às vezes, ao puxar um laço, desredamos todo o novelo. Essa sensação e crença trazem o contato com os meus mestres da terapia familiar, que com certeza, por terem vivido essas cenas, podem ensinar e falar com tanta verdade a poesia, citando Minuchin. Quando os terapeutas de família começam a analisar esses padrões destrutivos de interação, parte do que fazemos é desenredar os indivíduos de suas reações automáticas entrelaçadas. Nós os ajudamos a descobrir suas individualidades, seu poder de sua responsabilidade é paradoxal. Ao ajudar as pessoas a compreender suas conexões, nós as capacitamos a assumir a responsabilidade por suas escolhas e mudanças. Como uma das crenças fundamentais do meu trabalho, eu tenho a terapia familiar deve também permitir que a família e seus membros reapropriem-se da capacidade de autodeterminação num contexto familiar, mudado, no qual vão redescobrir e serão ativadas potencialidades terapêuticas, não expressas num primeiro momento, dando um significado diferente aos sintomas, não como estigma, mas como um sinal e oportunidade de crescimento. Apesar de trabalhar há anos com famílias, ainda fico mobilizada pelas forças de reorganização e de saúde que todas as famílias têm, como pela interdependência sistêmica. E aí ela cita, então, aqui um livro que a gente pode procurar depois. Ao mesmo tempo, da individualidade e os padrões relacionais, ampliando as histórias individuais e mudando a perspectiva da família,
Quando os membros da família param de dar ênfase ao comportamento frustrante dos outros e começam a ver a si mesmo como interligados, descobrem novas opções de relacionamentos. A questão de encerrar a terapia da família foi bem aceita por mim, tendo em vista que os objetivos de possibilitar novos modelos de reinteração tinham sido atingidos. Não trabalho com o conceito de alta, mas sim com a ideia de que o processo é contínuo e eterno. Portanto, defino só os objetivos daquela fase. Quando eles são atingidos, a família encerra a sessão e vai lidar no dia a dia com o que aprendeu na terapia ou define novos objetivos por um novo tempo. No momento em que a família mostra-se preparada para testar sua autonomia, independente do apoio do terapeuta, o processo terapêutico move-se em direção a uma finalização. É uma delícia, gente, é uma delícia quando a gente consegue ver isso. A relação que se estabelece com o cliente deve ser, acima de tudo, terapêutica para ele. Essa é a responsabilidade e a tarefa do terapeuta, a interação do sistema terapêutico, terapeuta e cliente deve acrescentar funcionalidade ao padrão da família ou do indivíduo. Toda ação relacional do terapeuta dentro ou fora da sessão deve passar pelo crivo de ser útil à aprendizagem do cliente. Algumas vezes é útil para a aprendizagem do cliente que o afeto e a emoção do terapeuta sejam expressos na sua real intensidade. Quando isso ocorre, é puro prazer e encantamento. A resposta à mensagem de Isabel não foi uma conotação positiva dos comportamentos, mas sim a expressão real do meu afeto e admiração pelo processo que ela estava fazendo. Compreender, aceitar e lidar com as recaídas do cliente são outros aspectos difíceis do trabalho sistêmico. Se o terapeuta assustar-se, desacreditar de si ou do cliente quando este recair, abrirá um buraco negro entre o que ele diz e o que acredita ou teme. Dessa forma, perde a possibilidade de fazer uso terapêutico desse episódio. Acima da técnica e da teoria, o terapeuta tem que ter fé e crença nas suas propostas terapêuticas. Quando penso ser a hora de redefinir objetivos, definir novos ou encerrar essa etapa da terapia, retomo sempre o pensamento de Virginia Satir sobre o assunto. Ela aborda que o tratamento é completado quando os membros da família podem completar transações, fazer verificações e perguntar. Podem interpretar hostilidade, podem ver como eles próprios se veem. Um membro pode dizer ao outro como está e se este está se manifestando. Um membro pode dizer ao outro que deseja, teme, espera que ele faça. Podem discordar, fazer escolhas, podem aprender através da prática. Podem se libertar dos danosos efeitos dos modelos do passado. Podem transmitir uma mensagem clara. Isto é, podem ser congruentes com o seu comportamento, com um mínimo de diferença entre o sentimento e a comunicação, assim como um mínimo de mensagens veladas. Então esse é o encerramento do capítulo 13, ela traz aí o fechamento terapêutico para também o processo de fechamento do terapeuta, o que é muito importante, porque às vezes precisa ter uma atenção para ver se você não está segurando o seu paciente, o seu cliente ali, para que ele possa de fato ter aprendido e reajustado todo o seu comportamento, para que ele possa vir a ter sucesso na sua vida e continuar os aprendizados que ela fala que aqui são maneiras mais funcionais. Então depois nós continuamos com o capítulo 14, tá bem? Espero que você tenha gostado até aqui, tenha feito as suas anotações e mais tarde a gente também conversa sobre como é o processo de estudo, ok? Então até mais. Tchau, tchau!